Bom dia aí novamente para quem já estava por aí e bom dia para quem chegou depois. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa atividade. Hoje é Dia dos Pais, né? Então parabéns a todos aqueles que são pais biológicos, pais de coração. Parabéns a vocês por toda a coragem, toda a paciência, né, de levar à frente a humanidade, né, educando e carinho, com amor, com carinho, assim, o futuro da nossa humanidade. Mas nós devemos também parabenizar todos os seres dos 6 reinos, todos os que estão no inferno, né, nos infernos, né, porque são muitos, e os espíritos ávidos, seres que estão hoje no mundo dos animais, porque todos eles foram nossos pais infinitas vezes. Então, esse é o sentimento do budista, né? Quer dizer, tem os pais que estão aqui agora, né, cuidando aqui do futuro da humanidade, mas nós devemos ter uma imensa consideração por todos os seres dos 6 reinos, porque todos eles cuidaram de nós tantas e tantas e tantas vidas, né? E hoje se encontram nos infernos, hoje eles se encontram no mundo dos animais, passando por sofrimentos incomensuráveis. Então é com esse sentimento gigantesco, né, de consideração e de compaixão por todos eles, né? Porque tem uns que estão lá no mundo dos deuses, né? Foram nossos pais, estão lá entre os deuses. Mas já já a festa acaba e aí tudo que está em cima desce. Então é com esse sentimento, é com essa amplidão dessa paternidade é que nós damos início então à nossa atividade no domingo de manhã. E parabéns, né, por todos que estão por aí. Então, nós estamos estudando o Dhammapada, chegamos então no capítulo 7, que é a via do Arhat, ou seja, aquele merecedor, né, ou consumado, aquele que atingiu o nível mais sublime dentro da tradição do Hinayana. Então, como de hábito, nós vamos ler aqui essa tradução poética, que é como está no Pali, tá, gente? Essa estrofe 91, que é a que nós vamos trabalhar hoje. Então, ela diz assim: os contemplativos empenham-se os contemplativos empenham-se. Em morada, eles não se aprazem. Como cisnes abandonando a lagoa, abandonam eles morada após morada. Porque assim, gente, é como está poético, mas fica um pouquinho mais complicado. E aí vem a tradução, essa que eu venho fazendo aqui, que fica mais claro para a gente entender. Eles partem com a sua mente atenta. Meditando, não caem nas armadilhas das emoções. Não lhes agrada permanecer em suas casas. E, tal como os cisnes, deixaram o seu laço. Eles deixam sua morada após morada. Então, olha só que tem vários outros elementos, isso tudo baseado. São mais de 15 traduções feitas de diversas línguas, e que a gente traz aqui para vocês para ficar mais claro. O que o Buda nos traz isso aqui, né? Eles partem, né? Aqui partiu para o Nirvana, né? O estado de Arhati, com a sua mente atenta, que é a qualidade básica que nós devemos desenvolver. Pois meditando não cai nas armadilhas das emoções. A gente já sabe, né, que quando surge uma emoção, a gente simplesmente deixa passar. Se a gente está com a mente distraída, a gente acolhe essa emoção e daí vem os atos negativos. E aí segue: não lhes agrada permanecer em suas casas, tais como cisnes que deixaram seus laços, né? Eles deixam morada após morada. Então, o tema central disso aqui está trazendo, né, a importância da nossa vigilância, mas é o tema desapego. Aí complicou, né? Porque desapego é sempre um assunto bem complexo para nós que somos tão apegados aos nossos brinquedinhos dentro da nossa caixinha. Então, nós vamos começar com a história, né? Que é o comentário do Buda Gosa, que é como ele ilustra essa história, ou seja, a situação, a circunstância na qual o Buda enunciou essa estrofe. E aí o título, né, que foi dado para isso, né, aqueles que são conscientes
eles se esforçam e se tornam livres de apegos. Então, a história, o Buda está lá em Jetavana, né? Lá com a comunidade de monges, e ele vai contar, então, uma história que havia acontecido num tempo antes, né? Ali mesmo, naquela mesma era. E aí foi o seguinte, eles estavam todos, né, fazendo seus estudos, suas práticas, ouvindo o ensinamento do Buda, durante o período das monções, que é aquela época na Índia que chove, 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 chove. E aí, enfim, teve o Anathapindaka que, né, fez a oferenda lá do Parque de Jetavana, e a comunidade ficava lá, né, nesse período das monções, porque tem a tradição jainista que você, durante o período de chuva, você corre o risco de matar muitos animais. Então, eles ficavam nos monastérios para que, né, não houvesse esse risco de ficar matando animais enquanto eles faziam suas caminhadas para mendigar. E aí, quando eles estavam no período das monções, a própria, né, a comunidade em volta levava os alimentos. Pois bem, eles estavam lá meditando, né, ouvindo os ensinamentos e praticando, e aí o Buda fala assim, olha, daqui a 15 dias, né, 2 semanas, já vai estar terminando o período das monções. E eu estou planejando, então, que a gente vá a Rajagriha para começar a temporada de esmolar os alimentos lá na cidade. E aí os monges, já acabou aquilo ali, o Buda falou, eu vou lá tingir minhas vestes, né, que é tudo da cor de açafrão. Aí os outros, não, temos que escaldar nossas tigelas. Agora, já vamos lá. E aí começou aquela função dentro lá do monastério, todo mundo preocupado em cuidar dos seus pertences, porque tipo, vai começar uma nova temporada e eles precisavam estar assim bem para ir lá, bem apresentados, né, para ir lá na cidade. E aí o venerável Caçapa, né, o famoso Caçapa, bem tranquilo na dele, pensou assim, só preciso lavar as minhas vestes, né? E foi lá, né? Se ocupou né, só de lavar as vestes dele. E aí os monges, né, começaram a conversar, né? Sempre tem isso, né? E aí falou, tá vendo o Caçapa? Ele é lá apegado à veste dele, foi só lá lavar, entendeu? Em vez de aproveitar para dar uma tingida, né? Tornar a veste mais bonita e tal. Olha só como é que ele é apegado lá na veste dele. E começaram a falar, 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 e o Buda está ouvindo a história e está bem sossegado. Aí chegou o tal do dia lá, passaram-se as 2 semanas, chegou o dia deles irem lá, porque a chuva acabou, deles irem lá para Rajagriha. E aí estava a turma toda, né, lá na porta lá do Jetavana, e aí o Buda fala assim para o Caçapa, Caçapa, olha, a gente não pode deixar o monastério aqui sem ninguém, né, porque vai que chega alguém, enfim, e não é bom deixar o monastério assim vazio. Você fica aqui, você pode reunir alguns monges para ficar com você e você fica aqui. E aí o Buda, com um grupo de monges, né, seguiu para Rajagriha e o Caçapa lá com alguns monges ficou no monastério. E aí, qual foi a conversa, gente, dos monges no meio do caminho? Tá vendo? Caçapa não tingiu suas vestes, não, né? Porque é um processo demorado, né, gente? Tem que fazer o chá de açafrão, tem lá o processo, tingir, deixar secar e tal. Falei, tá vendo? Caçapa não se empenhou em nada disso, não escaldou a tigela dele nem nada. O que fez o Buda? Mandou ele voltar, mandou ele ficar. Ele não vai lá com a gente na cidade. E o Buda está só ouvindo a conversa. E a turma, né, eles andando, andando, andando. E aí começou, né? Um fala, o outro fala e tal, tá vendo? Ele é apegado lá nas coisas dele, bem feito, ficou lá. Aí o Buda fala assim: não foi nada disso do que vocês estão falando que aconteceu. Ele simplesmente obedeceu, né? Ele atendeu ao meu pedido. Eu pedi para ele ficar, porque o monastério não pode ficar sozinho. Aí né, tipo, os monges ficaram assim, pronto, agora tá, a gente estava falando besteira aqui, né? Ficaram bem sossegados. Aí o Buda disse, né? Há 100 mil éons, né, kalpas, numa vida passada, o Kassapa esteve frente ao Buda Padumuttara. E aí ele fez a aspiração dele sempre poder se portar com dignidade
diante dos mestres espirituais e diante dos benfeitores. Dignidade, né? E aí o Buda, nessa condição, ele enuncia a estrofe, né? Ele diz assim: os que são atentos se esforçam, não têm prazer em morada. E tal como os cisnes que deixam o lago, eles também deixam suas casas, né? São desapegados. Então, olha só, aí conclui a história. O Buda está dando um grande ensinamento, né? Porque para o caminho realmente do arhate, né, do merecedor, do consumado, aquele que fez o que tinha que fazer, que são só 3 coisas, né? Pratique excelente virtude, não cometa nenhum mal que seja e discipline completamente a sua mente. Para isso, né, é fundamental que o praticante pratique o desapego. Porque temos desapego no começo, temos desapego no meio e desapego no final. Desapego no começo, como a gente lê sempre na prece Dorje Shantuma, são lá as preliminares comuns, né? Que é a reflexão sobre preciosa existência humana, karma, impermanência, natureza defeituosa do samsara. Né? Aí lá, o apego à comida e a riqueza desaparece, não é isso que a gente recita lá? É isso. Então, o desapego começa lá nos primeiros passinhos da gente. E esse desapego vai seguir ao longo da vida e ao final da história. Porque nirvana, a tradução disso aí é não elo, não apego, ou seja, o desapego. Então, desapego no começo, no meio e no fim do caminho, tá? Então, gente, mas se é tão fácil, né? Por que não somos arrates, né? Porque se a gente já sabe isso, por que não somos arrates? Então, eu fiquei refletindo como é que eu ia apresentar isso para vocês. Então, a primeira coisa é a motivação das pessoas. Por que a gente aborda o Dharma? A maioria das pessoas é cansado do sofrimento, ou se chateou com o padre, não gostou do padre, não gostou do pastor, né? Porque todo mundo teve uma história pregressa, né? Nós não nascemos num país budista. Por uma razão ou outra, tipo, está meio cansado, né, do que se apresentou no mundo até agora, aí encontra uma nova visão, né, de mundo. E aí a pessoa vai para isso, achando que aquilo ali é uma coisa externa a ela, né? Porque tem outras divindades, tem outras aparências, o templo, né, e tal. Tipo, vai encontrar um Shangri-La qualquer, achando que ele, naquele Shangri-La, os problemas estarão resolvidos. Grande equívoco, né? A gente sabe que o Dharma, como eu estava conversando essa semana com uma pessoa, né, que é bem antiga e praticante no Dharma, ela me falou assim: as pessoas acham que vão para o budismo para encontrar um clima de good vibes, né? Foi a palavra que ela usou. E não é, gente. Isso aqui vai virar você do avesso, como se tivesse uma mão, né, enfiando pela sua cabeça, puxar lá pelo pé e te botar do avesso, né? E aí você vai ver quem você realmente é. Ou seja, não tem nada de good vibes nessa história, né? A gente vai ter que ter sinceridade, coragem para olhar quem a gente é. E a gente não é lá assim essa maravilha que a gente acha que é, né? É uma nova maneira da gente olhar para si mesmo. E aí, vendo tantos defeitos, a gente vai sair desse mundo e encontrar, então, a felicidade e a liberdade que nos propõe o Senhor Buda. Então, esse é o pessoal atrás da Good Vibes. Tem um outro tipo de praticante, que são os fominhas de texto. Quer o texto, quer estudar o texto, e tem um novo texto, e mais não sei o quê. Normal, gente. Nós vivemos num mundo ocidental, onde, né, a leitura, pelo menos, deveria ser um compromisso primordial para a gente aprender, né? Os livros lá, quando a gente aprendeu a ler lá, e ao longo da vida os livros sempre foram nossos companheiros, e que bom, né? Mas o Dharma não está nos livros. O Dharma de verdade, né?
a gente sabe que as grandes universidades do mundo têm o departamento, né, de estudos orientais, no qual o budismo está inserido. Então, é uma área do conhecimento humano. De vez em quando me mandam uns artigos publicados e tal, para esses caras que têm não sei quantos, né, pós-graduações, os caras são super PhD e tal, não sei o que, falando sobre budismo. E aí eu, né, começo a ler assim, tipo, não dá para chegar na terceira, quarta página, porque é só confusão. As pessoas que estudam o Dharma, elas só arrumam mais confusão para suas próprias mentes, como se já não bastasse o tanto de informação que a gente recebe, mas eles arrumam mais história, quer dizer, o macaco louco, que já era louco, ele fica mais louco ainda, com novos conceitos, novas propostas e tal, não sei o quê, e não muda absolutamente nada. Né? Teve uma pessoa dessas que escreveu um texto enorme e tal, e aí a pessoa que me mandou falou: o que você achou, né, do texto? Eu falei: nota zero, né? Tipo, não entendeu nada, né? Mas, enfim, várias páginas com palavras refinadas lá do Pali, não sei o que e tal, mas nota zero em realização, porque a pessoa é erudito. Perfeito também, gente. Graças a esses, né, professores, o budismo é difundido entre as pessoas. E aí, algumas delas, até na sua vida privada, vão querer praticar o Dharma, de verdade. Então, para diminuir o apego que a gente vai ter aos textos, é importante estudar, tá, gente? Faz parte da história da gente aqui. Mas eu fiz uma compilação rápida da história dos textos na nossa tradição. Então, lá na época do Buda, né, lá na Sangha, lá, o Buda Shakyamuni mesmo, a maioria das pessoas era analfabeta. Analfabeta totais. Imagina, 2.500 anos atrás, qual era a condição de escolaridade? Muito baixa, e a maioria da Sangha era analfabeta. Mas tinha uns que eram, né, alfabetizados. A gente sabe que tinha alguns brahmanes, né, e tal, e eles eram alfabetizados. Aí teve dois discípulos lá, que eles se chamam Iamelu, e o outro se chamava Tecula, e eles dois, então, né, que eram alfabetizados, foram lá conversar com o Buda e falaram: olha, senhor Buda, será que nós podemos começar a anotar esses seus ensinamentos para colocar, né, na forma escrita? Que disse o Buda? Não, não vão fazer isso, porque o Dharma escrito pode se tornar um objeto de veneração. Ponto. Você vê que as pessoas só desobedeceram. O Buda falou e o povo desobedeceu depois. Tudo bem. Ele falou para não fazer imagens nenhum, que fizeram imagens. Mas tudo bem, seres humaninhos. E aí passou essa história, né? Porque essa história, enquanto o Buda estava vivo lá. E aí ninguém escreveu nada, né? Aqueles alfabetizados, quem tinha condição, não escreveu nada. O Dharma não foi escrito. E aí o Buda passou pelo paranirvana dele. E aí os arhatas, né, quem já tinha atingido o nível de arhat, falou: olha, nós podemos criar um método de preservar os ensinamentos. A gente não pode escrever, mas a gente vai manter essa tradição. E aí, lá naquele método que funciona até hoje lá na Índia, né, com os pobres monjinhos, que é a decoreba total, né? E tem sempre um mestre atrás com a varinha se o cara perde o ritmo. Isso funciona até hoje, tá, gente? E aí eles começaram a decorar os ensinamentos, né, relatados, né, por aqueles que tinham ouvido, e através da decoreba eles transmitiram essa tradição dos ensinamentos do Senhor Buda. E aí teve o primeiro concílio, que foi lá em Rajagriha, né, que era bem pertinho dali, bem na sequência do Paranirvana do Buda, onde ficou falado que o Dharma, né, que o Buda havia ensinado, era somente para saber decor. Só isso. Né? Porque eles viviam lá na comunidade de monges, não tinham muitas
atividades no cotidiano. Você vê que eles não eram assim tão comportados, porque eles viviam julgando uns aos outros, mas tá ali o ensinamento na forma, a transmissão oral. Mas aí o que aconteceu? Começou a ter muito probleminha de ética. Seres humaninhos normais, esses que vivem até hoje, somos todos nós. E aí começou com questões sobre ética. Né? Se pode juntar ouro e prata, porque aí eles recebiam oferendas, teve o povo que começou a juntar, entendeu? Os outros que recebiam tecido começaram a juntar tecido, a vender tecido, ganhar dinheiro. Seres humanos normais, tá, gente? Nenhuma coisa absurda. Mas começou a ter muitos problemas éticos, né? de regra mesmo. Eles não estavam mais seguindo o que o Buda ensinou: pratique excelente virtude, não cometa nenhum mal que seja. Então, isso aí começou a decair. Então, em 886, ou seja, quase 100 anos depois do Buda, fizeram o segundo concílio, que foi de Vaisali, onde estabeleceram as regras éticas, que vêm a constituir o quê? O Abhidharma. Abhidharma. Desculpa, Abhidharma não, o Vinaya. O código de ética dos monges, né? Que é o Vinaya Pitaka, que faz parte lá do triplo sexto. Porque já tinham muitas questões, né? Sobre acumular bens materiais, a questão do desejo sexual e várias outras questões que estavam ali, gente. São seres humanos, né? Tinham, né, todo tipo de pessoas ali, níveis de realização. E aí isso seguiu. E aí, 250 anos, gente, 250 anos depois, é tempo pra caramba, né? Eles fizeram, então, um terceiro concílio, né, que alguns relatos fala que foi em Pataliputra, mas, enfim, tem discordância quanto ao local, que nem isso foi escrito. E aí houve essa questão da ética tão forte, tão forte, tão forte, que começaram já a estabelecer 18 escolas. Né? Eles se dividiram em 18 escolas, e dessas 18, somente uma sobreviveu, que é a tradição hinayana, que existe até hoje. E aí, nesse contexto, é que surgiu a imagem do Buda, né? Quer dizer, a veneração, a devoção a uma imagem do Buda. Aí que vem a imagem do Buda. Você vê que demorou 250 anos. E aí começou esse processo da devoção. E aí vem, né? Os rituais, né? Acender incensos, velas, recitação dos dharanis e tudo mais. Olha só, gente, 250 anos depois do Buda Shakyamuni, começou essa história dessa questão devocional a uma imagem, né? Que, na verdade, era um Buda, né? A representação do Buda. Né? Não era o Buda que estava mais ali, era uma imagem. E aí, 400 anos, teve, então, um outro concílio, onde eles resolveram escrever os textos, vindo por 400 anos no registro oral. E aí a gente sabe que, enfim, que essas pessoas todas, né, como nós aqui, esse esforço foi algo colossal. Eu pensei, enquanto eu estava aqui preparando esse ensinamento para vocês, eu pensei no seguinte: você imagina hoje um grupo, né, de historiadores muito sérios, né? Eu conheço alguns historiadores, pessoas muito sérias mesmo, muito aplicadas, e que eles hoje, em 2025, eles resolvessem recuperar o que disse Dom João na chegada da corte brasileira, da corte portuguesa no nosso país. É o mesmo espaço de tempo, gente. Olha só que coisa. Aí esse grupo seríssimo de historiadores fossem lá ver a tradição. Não é o que Dom João escreveu, deixou escrito, não. É a tradição oral. Oral.
um trabalho, né, como se diz aí, hercúleo, de recuperação dessa tradição. E eles colocaram tudo na forma do triplo sexto. Assim se constituiu, né, o Pitaka, né, o Sutra Pitaka, o Vinaya Pitaka e o Abhidharma Pitaka, 400 anos depois. Aí as pessoas têm isso lá, né? Nós estamos falando aqui qual foi o ano, eu já botei para lá. Século já na mudança, né, na entrada na nossa era cristã aqui, entre o último século antes de Cristo, né, o primeiro século depois de Cristo. Foi nesse período aí que foi escrito. Aí as pessoas têm a veneração com o texto, entendeu? Como se fosse o Buda que falou. Não, gente, assim, teve muita história no meio, né? Os grandes mestres, né? Acredito que tenha sido assim. E aí a nossa confiança no Dharma está nesses textos, mas foram constituídos dessa maneira. Então, isso é para que isso, né? Para que a gente não fique tão apegado aos textos, gente. Os textos são um tesouro, né? Tanto que eles estão no altar mais alto, né? No nível mais alto do nosso altar, porque foi o que restou, né? Dessa tradição toda. Mas a gente não deve se apegar, porque senão a gente pode se tornar um erudito ou até trazer mais confusão na nossa vida. O que o Buda sempre nos incentivou foi de realmente praticar. Praticar dentro, né, da meditação formal, né, sentadinho e tal, e praticar realmente a meditação, ou seja, disciplinar completamente a nossa mente, mas tem a outra parte lá, que é praticar excelente virtude e não cometer nenhum mal que seja. Isso é ser budista. Os textos são maravilhosos, mas a gente vai estudar os textos simplesmente para dar nome a uma experiência. E também não é para ficar apegado lá na experiência. Quando a gente percebe, através da nossa meditação, a impermanência dos fenômenos, por exemplo, né, porque a gente vai deixar passar, e aí a gente não vai ficar mais ali apegado a uma coisa qualquer, porque sabe que é impermanente. E aí a gente lê o texto sobre a impermanência. Ah, gente, é assim, né? Vamos então ver que realmente, né, o dia não dura, né? Tem o levantar do sol, né, o morrer do sol, o poente, e nasce no dia seguinte e tal. Amplia e dá nome àquilo que a gente já teve na experiência da meditação. Não é o contrário, né? Senão, se a gente faz o contrário, a gente tende a conceitualizar muito a nossa meditação. E a meditação é não conceitual. Durante a meditação, a gente não vai ficar, isto aqui é impermanente, isto aqui não sei o que, não sei o que lá. Você pode até fazer uma brincadeira desse jeito, mas não é. Trata-se de uma experiência. Tá? Então, por que a gente está tão apegado? Por conta disso. Porque a gente está querendo instrumentalizar o Santo Dharma. E aí não vai ter a tal da realização, o tal do apego, né? O tal do desapego, que deve acompanhar a gente em toda a nossa jornada. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, para a gente entender por que a gente se apega nas coisas. E aí tem vários níveis, né, do nosso apego aos fenômenos, aos objetos, quem quer que seja, né, ou o que quer que seja que você esteja lá estudando a Via Láctea ou uma banana, entendeu? Não interessa, é um fenômeno, né, é uma coisa, um objeto. E por que então a gente tem o tal do apego, né? E é tão difícil, né? Teve uma vez que no ensinamento desse, aí a pessoa me mandou uma mensagem, falou assim: mas eu não consigo me desapegar. Sim, gente, a natureza humana é apegada.
Não falei que a gente vai ser virado do avesso? Então, a gente vai ver, olha só como eu sou apegado a isso, aquilo, outro. Ninguém precisa ficar desesperado, não é para largar a casa nem nada disso, não. A gente vai ver o que, que é esse desapego, né? A gente vai ter o contato com o objeto, mas compreendendo a impermanência dele, né? Compreendendo a ausência de natureza própria dele. Através da meditação a gente vai ter isso, tá? Você pode continuar perfeitamente, pode e deve, né? Morando aí na sua casa, com a sua família, com os seus pertences, mas sem ser apegado a nada disso, tá? Esse é o ideal, né? Ninguém aqui, né? Isso aqui não é uma incitação para a gente fazer efeito milarepa, viver comendo urtiga lá dentro de uma caverna, né? Nem tem caverna aqui, tanta caverna aqui em Brasília para a gente. Imagina colocar a população toda do Distrito Federal dentro de caverna, não ia rolar, né? Porque não tem. Então, nós vamos entender. Então, a primeira coisa, né, para voltando lá, por que, que a gente não se desapega? Porque, primeiro, a nossa abordagem está sendo complicada, está sendo erudita. Com erudição, a gente não vai desenvolver o desapego, tá bom? E aí a gente vem assim, olha, mas eu quero entender como é que isso funciona, né? E aí o que o Buda fez? Ele explicou isso, gente. O Buda explicou, tipo assim, eu considero tipo maternal da vida espiritual. Ele explicou o negócio para a gente entender, né? Que a gente já está tendo a nossa experiência, mas ele explicou através do quê? Os 12 elos de originação interdependente. Não tem como a gente querer entender todo o processo se a gente não entendeu os 12 elos, se a gente não refletiu sobre a roda da vida, nos diversos elementos que tem ali. Né? Não é uma coisa muito complicada, na internet a gente acha muita coisa, né? Claro que a gente sempre vai perguntar para o Lama se é assim mesmo, porque tem muita bobajada escrita por aí, mas é fundamental que a gente entenda a dinâmica, tá? Como é que funciona a roda da vida. E no meio da roda da vida tem os 12 elos de originação interdependente. E também não é saber na decoreba da coisa, isso aí é o comecinho da história. Mas depois a gente vai se aprofundar na compreensão do que são esses 12 elos e como é que eles agem uns sobre os outros. Mas, a princípio, só a sequência mesmo dos 12 já está bom a gente entender isso. Então, o que, que acontece? O primeiro elo lá, né, dos 12 elos, é a ignorância, né? A mulher cega lá caminhando. Então, por conta da ignorância, a gente erra no samsara. A ignorância do quê? Que todos os fenômenos são sofrimento, impermanente, desprovidos de natureza própria. Isso a gente sabe na decoreba, mas a gente vive isso. A gente acha que tudo realmente é sofrimento. A gente percebe que tudo realmente é impermanente, que tudo é desprovido de natureza própria. Não, né, gente? Porque a gente está no samsara, então isso aí não está acontecendo com a gente. Mas gradativamente a gente vai se liberando desse véu que é a ignorância. Tá? Então, esse é o primeiro véu. Então, por conta da ignorância, o que, que acontece? Vêm os demais elos, que são os sanskaras, a consciência, a namarupa, sentidos e o contato. Né? Não vamos falar desses outros elos, quem quiser pode estudar depois, mas eles não são importantes agora para a nossa compreensão. Então, por conta da ignorância, o que acontece? A gente entra em contato através das nossas bases, né? Namarupa, enfim, nossos elementos, que são as nossas bases internas, os órgãos, 5 órgãos do sentido e a consciência mental, a gente entra em contato com o objeto. Como eu disse, qualquer coisa é objeto. É o seu emprego, é a Via Láctea, é uma banana, o macaco, qualquer coisa. É um objeto, né, de percepção das nossas bases internas. Né? A base interna entrando em contato com a base externa. Tudo bem, a gente entra em contato com isso e o que acontece? Imediatamente, a gente dá um nome. Dá um nome. Né? Ah, isso aí
Via Láctea. Isso aí é um relógio. Não é isso? A gente dá um nome. Quando a gente dá um nome, a gente dá nome para os filhos. Não dá nome para os filhos? Dar nome às coisas é tomar posse dela. A gente dá um nome e a gente põe para a nossa apreensão egocêntrica. Já não bastasse o tanto de coisa que a gente já tem, a gente precisa se liberar da apreensão egocêntrica, a gente bota mais uma coisa. Bota coisa ali, qualquer coisa que percebeu. O relógio. Aqui, meu mestre hoje. Bota o relógio. Você quer contar a história do relógio? A história do relógio. A gente toma posse. E aquilo entra na nossa apreensão egocêntrica e é mais um brinquedinho que a gente bota dentro do caixão. Não pode falar caixão, é caixinha. Caixinha bem grande, né? Tipo um container. A gente bota lá na nossa caixinha, porque a gente deu nome. Olha só, a gente dá nome para as coisas. Aí o que acontece? Depois deles, né, vem a sensação, porque aí a gente vai dizer qualquer coisa, esses objetos com os que a gente entrou em contato, né, vem a nossa apreciação da coisa, se é agradável, se é desagradável ou se ela é neutra. Já começou a complicar, porque antes só tinha um nome, agora você vai dar uma sensação para ela. Nós estamos falando dos escândalos aqui também, que já estão entrando aqui. Aí você vai colocar o nome da coisa, né? Você vai se apropriar de um objeto e vai dar um sentimento para ele. Apego e aversão. Se a coisa é agradável, você vai ficar apegado, isso aí é bom. Você gruda para lá. E os que a gente não gosta é a aversão. Mas apego e aversão são só as duas faces de uma mesma moeda. Porque a aversão também, por mais que a gente queira, né, vai para lá, entendeu? Faz parte da nossa apreensão egocêntrica, nossa lista de coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. E aí é aquela figurinha fantástica, maravilhosa, que é assim, tipo a minha preferida dos 12 elos, que é o homem com uma flecha dentro do olho. Isso é a sensação. Forte, muito forte essa imagem, né? A gente sabe que a roda da vida, né, foi Modaliana, que era da tradição indiana, e Modaliana inseriu na nossa tradição. Ou seja, é um conhecimento bem anterior ao Buda Shakyamuni. Né? Não foi o Buda que inventou isso. Essa imagem, né, desse elo é fortíssima, gente. Né? Quem tiver a curiosidade de ir olhar, buscar na internet, é um negócio que você imagina uma pessoa com a flecha enfiada dentro do olho. Pesado isso daí. Então, você se apropriou do objeto e deu a ele uma sensação. E aí, o que acontece, né, na sequência? A gente tem os nossos apegos. A gente não se apropriou da coisa através de dar um nome a ela? Você se apropriou. E aí deu a sensação. Uma segunda apropriação. Ou seja, o seu sanskara, a sua cicatriz na sua consciência, vai ter esse nome e essa sensação. Assim surge, né, a causa do nosso sofrimento. O que é a segunda nobre verdade? Né? A causa de dukkha, né? Porque a primeira nobre verdade é dukkha, né? É a natureza insatisfatória ou o sofrimento. Mas qual é a causa dela? O desejo. Está aqui, ó. Buda explicou isso. E aí, do desejo vem o quê? É a outra imagem, que aí chegamos aonde a gente está, né? Que é a pessoa colhendo o fruto, que é a ação contaminada. Ou seja, os nossos atos, a partir daí, em relação a esse objeto, vai ser uma ação contaminada pela sensação. Nossa relação com esse objeto, que a gente aprendeu um dia, e a gente continua, né,
entrando em contato com outros objetos, mas com o mesmo nome ao longo da vida, vai ser uma ação contaminada. Então, se, por exemplo, você um dia experimentou banana, por exemplo, né? Vamos usar uma coisa bem aqui brasileira. Aí você gostou do gosto da banana. Eu conheço uma pessoa que não gosta nada de banana, não pode ter nenhum tipo um traço, né, de banana no que quer que seja, que a pessoa não gosta de banana, né? Por isso, para mim, é fácil dar esse exemplo. Mas você um dia experimentou banana. Banana mesmo, tá, gente? Você experimentou a banana, gostou da banana. O que é isso? Virou um sanskara na sua consciência. Uma cicatriz, uma marca. Banana é bom. E ao longo da vida, você vai comer outras vezes banana, né? A gente está falando uma coisa bem brasileira aqui. E aí você sempre, quando experimentar uma banana, você vai acessar essa memória, porque é uma cicatriz na sua mente. Olha só, né? Raramente, né, ao longo da sua vida, você vai dizer não gosto mais de banana. Você pode, assim, ficar cheio de comer banana, tá? Dar um tempo na banana, depois você vai voltar lá para a banana. Mas se você teve uma experiência positiva, você vai ficar apegado com a banana. Entendeu? Aí qual é a fruta que não pode, não pode faltar? A banana. Entendeu? As outras podem faltar, mas a banana não pode faltar. E eu estou dando um exemplo aqui bem simples, mas isso é com todos os objetos. É assim que a gente se relaciona com todas as coisas. Ainda que sejam nossos amigos, nossos familiares, né? O nosso trabalho, qualquer coisa, né? E aí, se gosta ou se não gosta, né, gente? Também já expliquei aqui que são os dois lados da mesma moeda. Mas esta é a natureza dos fenômenos. A gente vai poder experimentar a coisa? Não, gente, a banana é outra. É isso que a gente precisa entender. Ainda que seja uma banana do mesmo tipo, né? Tem muitos tipos de banana aqui no Brasil, mas a banana é outra. A pessoa é outra, porque ela é o quê? Ela é impermanente. Aí são os pais que tratam filhos adultos, né? Tem um caso recente, um menino, 18 anos, a mãe deu um pijama desses de bebê para o menino de 18 anos, um pijama de uma marca aí, negócio de desenho. Posso fazer propaganda aqui. Ou seja, prendendo o pobre do menino, do rapaz, do jovem, do homem, entendeu? Numa imagem infantil. Quem vai sofrer? Todos os envolvidos. Porque você quer prender a pessoa numa coisa que ela não é mais um bebezinho, entendeu? O cara vai se apresentar no exército. Aí falei com ele, mas vai ser um sucesso você lá. Imagina você aparecer com esse pijaminha, tem capuz, gente, pezinho fechado, igual de bebezinho. Vai ser um sucesso, sei lá, se apresentar, né? Porque é obrigatório, homem, no Brasil, obrigatório se apresentar. Vai ser um sucesso. Vai com esse pijaminha. Por quê? A pessoa quer prender a coisa que não tem. As coisas são o quê? Impermanentes. Quando a gente entende a impermanência, o nosso apego, né? Aquele objeto ali vai desaparecendo. Então, né, a impermanência é uma grande reflexão, inclusive é o antídoto para o nosso apego a essa existência nessa vida, para a gente começar a desenvolver o desapego. Não tem como, gente, não, a coisa não se repete. Né? O nome que você deu, né, no caso aí, para esse bebê, que hoje é um homem, entendeu? É o mesmo nome. E você tem o mesmo afeto por ele. Mas a pessoa mudou. Porque a gente está constantemente mudando. Quando a gente começou aqui, 8h30 da manhã, já tem 1 hora que a gente está junto aqui, muitas células nossas já morreram, entendeu? Outras nasceram.
Uma doença surgiu em uma hora, gente. E aí, essa doença vai continuar se desenvolvendo? Vai depender do nosso sistema imune, ou não. Vai se desenvolver ou não, dependendo das nossas outras células. Então, não tem coisa. Apesar da gente dar um nome a ela, achando que aquela coisa é aquela coisa. Não é. Entendeu? A gente está sempre mudando. E isso em relação a todas as coisas. Por mais que a gente pense assim, tipo, eu tenho uma, né, uma pedra, né, sei lá, uma coisa mais assim, mais permanente, né? Não que ela seja permanente, mas ela é impermanente também. Por mais que a gente ache que aquilo ali vai durar para sempre, não vai. Porque aquilo ali, um dia pode quebrar. É só uma pedra. Né? Ainda que seja um diamante, pode ser cortado. Né? E se a gente colocar isso em termos de planeta Terra, né? Os diamantes não são para sempre. Então, não tem nada que sempre dure. Então, quando a gente entrar em contato com os objetos, qualquer ele que seja, gente, já começa a colocar essa reflexão sobre a impermanência. Vai ajudar a gente no tal do desapego. Porque sem o desapego não tem caminhada. É no começo, no meio, no fim. E aí a história triste disso tudo, né? Se a gente não se desapegar, e aqui eu já tô, vamos repetir aqui. Não é para pessoa, eu vou largar minha morada, vou largar. Não é isso que eu estou falando aqui. Vocês já entenderam, tá? Tudo bem? A gente vai continuar no nosso ambiente, qualquer que a gente esteja, pelo nosso karma, mas com uma relação desapegada com os objetos. Beleza? E aí, se a gente não se desapega, vem a tristeza. Tristeza é quando a gente diz assim, o mundo é assim, que é o outro elo, né? Que a gente chama bava. O mundo é assim. A gente consolida uma visão de mundo. As coisas são assim. Pronto. Isso aí, para mim, é a tristeza máxima que um ser humano pode experimentar. Porque o mundo não é assim. A gente percebe assim se a gente tem uma visão ignorante. As coisas são assim. Não são. As coisas estão sempre mudando. E a gente não consegue penetrar na mente do outro. Eu tenho muita admiração pelos budistas, né? Porque não tem Deus, não tem divindade, não tem anjo, não tem profeta, não tem orixá, não tem nada. Eles se apoiam único e exclusivamente na sua mente. E aí, se essa mente é ignorante, né? Porque tem lá os selos do Dharma lá, ele vai consolidar o mundo de uma maneira assim monolítica, uma constituição que nem um meteoro tem uma coisa tão robusta de sólida. Isso é o caminho certo para o sofrimento. Porque a cada instante a vida está nos chamando, está nos convidando para um novo desafio. Porque as coisas, como eu falei no ensinamento passado, é um fluxo. A gente é um fluxo, a nossa mente é um fluxo e a vida é um fluxo. E as coisas estão no fluxo. E é essa maneira que a gente vai finalmente viver lá quando a gente atingir o estado de Buda. Um desapego total. Aí não interessa onde a gente está feliz. Qual é o lugar? Qualquer lugar tá bom, entendeu? Se tem comida, tem. Se não tem, não tem. Se está junto de uma pessoa que você não gosta, tá ótimo. Se está longe das pessoas que você gosta, tá ótimo também. Tá tudo perfeito. Porque, no fundo, tudo é perfeito. A gente vê como imperfeito por causa da nossa ignorância. E aí a gente quer mudar as coisas, ou controlar as coisas, ou manipular as coisas. Não tem como. Você está vendo como é que assim, o Dharma precisa ser aplicado na nossa relação com o mundo e com a gente mesmo? Ficar só estudando não vai resolver a parada, gente. Sinto muito.
Então, vamos lá da ação contaminada. Tudo bem até aí? O que é essa ação contaminada? Né? A razão do nosso sofrimento. Vamos voltar lá para esse tópico aqui, que é a ação, né? A pessoa colhendo. O que a gente sabe? Como falou aqui na estrofe, aqueles que permanecem atentos, né? Eles se liberam dos seus grilhões, como é que fala lá? Se liberam dos seus laços, né? Não caem nas armadilhas das emoções. Outro tópico importante para vocês refletirem aí. O que acontece? Quando a gente entra em contato com qualquer um desses objetos, como a gente já falou aqui, a gente dá um nome a ele e dá uma sensação, né? Agradável, desagradável ou neutro. O que vem na sequência? A gente está lá meditando? Não, a gente está na sequência. Então, por exemplo, se você viu uma coisa que você gosta muito, um morango do amor, sei lá, que negócio é um reino de açúcar, não provei não, tá? Mas me falaram que é, tipo, muito ruim. E aí você entra em contato com um objeto qualquer, o que acontece? A ação a partir daí é uma ação contaminada, porque você está sob o poder da emoção, seja ela positiva ou negativa. E aí vem um ensinamento ultra importante. Toda ação, qualquer ela que seja tagarelice, seja mentira, as pessoas dão pouca importância para os atos da palavra, né? Como se a do corpo fosse mais importante. Não, gente. Tagarelar é tão grave quanto matar. Tá? Vai ter consequências de sofrimento. Tá? Não, todos os atos negativos têm o mesmo peso. Tá? Não tem assim, esse aí é mais leve, né? Então vamos fazer uma fofoca, entendeu? Vamos ofender o outro porque está tudo bem, porque é um ato da palavra. Não, é tão grave quanto. Então, o que acontece? Esse é uma reflexão bem importante do ensinamento do Buda. Todo ato, qualquer ele que seja, né, que é contaminado por qualquer tipo de emoção que seja, né, 84 mil emoções, é coisa pra caramba, né, não? O que acontece? Esse ato tem nele uma coisa chamada potência, que é indissociável dele. É o ato e a potência. Então, para dar um exemplo, é uma semente de uma tangerina, né? Uma fruta que está agora, tipo uma poncã. Não tem como, né, você separar o que é semente da sua potência. Aquela sementinha ali tem potência para criar, né, um laranjal inteiro, que ela vai gerar uma árvore e aquela árvore vai gerar sementes e essas sementes vão gerar árvores, um laranjal inteiro. Toda a produção de suco de laranja no Brasil, uma semente. Então, isso é uma reflexão muito importante, gente, porque normalmente a gente é descuidado com os nossos atos. A gente faz as coisas sem pensar, né? Eu fiz sem pensar, falei sem pensar. Mas a gente não pode esquecer que qualquer ato tem esse elemento potência dentro dele. Então, quando nós vamos nos tornando um praticante mesmo, todos os movimentos da nossa mente deverão ter a presença da atenção, da vigilância, da consciência. Porque senão os nossos atos vão ser descuidados. E aí, o ato, a ação, com a potência dele, junto, que não dá para. Não quero a potência. Não, a potência está junto, é indissociável, não tem como separar. Tem como? Se você pegar uma sementinha de poncã, tem como falar assim: não, vou tirar dessa semente aqui o potencial que ela tem de se transformar numa árvore. Tem como? Não tem. Você pode secar ali, não, isso aqui, não sei o quê. Pode ser que lá um cientista, um biólogo, não, isso aqui é o que faz.
né, que dá a potência para ela, dá lá para dissociar, mas, ao que eu sei, não dá para fazer isso, né, porque faz parte dela. Então, em cada ato nosso, qualquer que seja, a gente lembre, epa, que tem potência aí. E aí a potência para quê? Para o mal, né? Para o sofrimento? Não, gente, tem a potência para o bem também, está ali, faz parte. Vai depender da natureza dele. Né? Tem sementes de árvores, né? de plantas carnívoras, de plantas venenosas, não tem? Para a gente? Vem da semente também. Porque naquela semente ali tinha, né, a potência do mal. Né? Uma planta venenosa, por exemplo. Ela não nasceu do nada, não. Ela veio de uma semente. Então, em cada ato nosso, gente, olha só o nível de atenção, olha só o nível de vigilância que a gente vai ter em todos os atos. Você imagina que a gente está vivo, né? A gente dorme lá as horas necessárias para a gente e os outros tempos a gente está em vigília. E qual é a qualidade dessa vigília aí? Em geral, é uma vigília bem distraída, né? Que a gente se deixa levar pelas futilidades desse mundo, né, gente? Hoje em dia, então, com redes sociais e tal, quantas horas que a gente passa desperdiçando a nossa existência. Um trabalho gigantesco do nosso corpo para nos manter vivos, né? Respirando, coração batendo, fígado funcionando, tudo funcionando, beleza? E a gente desperdiça, vendo bobajada numa telinha, numa telona. A vida está correndo e esse tempo não volta mais. Sinto muito. Né? A morte está nos esperando lá com o nosso cartão de embarque. Ela virá nos buscar. Né? Eu vi um filme recentemente onde, enfim, a morte vem buscar um acidente, né? Estão numa ponte lá e aí uma pessoa tem uma visão de que vai haver um acidente, aí algumas pessoas conseguem se livrar desse acidente, conseguem se salvar. E aí depois a morte vai atrás delas, assim, porque elas tinham que morrer, né? E aí uma morre, né? Que é ginástica artística, aí ela morre, outro vai fazer uma massagem e morre eletrocutado na massagem. Ou seja, a morte está ali, gente. Nosso cartão de embarque já está impresso, né? E esse momento vai chegar para nós, com certeza absoluta. Né? Não tem escapatória disso daí. E aí, assim, o que você fez, criatura? Você se arrependeu, né, dos seus atos negativos? Né? Ontem eu vi uma pessoa magnífica, né? Uma pessoa impressionante, jovem, mas com uma inteligência assim absurda, né? Uma compreensão da existência. E aí ele falou, mesmo, né, que se diz, né, que Hitler ele, né, deu cabo da vida dele, você sabe lá se ele se arrependeu de tudo que fez? Aí está tudo bem, não tem retribuição dos atos. E a gente pode se arrepender das nossos atos negativos a todo instante. E arrepender mesmo de verdade, né? Tem lá os elementos e tal, não vamos falar sobre isso agora. Mas a gente pode recuperar a nossa sanidade, o nosso discernimento a cada instante, porque a gente se distrai, comete o ato negativo, e aí o resultado é o sofrimento. Mas a gente pode realmente se arrepender. Mas também não é para ficar ligada, eu posso me arrepender, então vamos praticar os atos negativos, né? Com a mente distraída. Então, são essas as reflexões de hoje, né? Perceber que tudo passa, gente. Nós é que percebemos as coisas como fixas, né? Na verdade, está tudo passando, né? A nossa limitada visão da realidade que é produzido pelo nosso apego. Então, é isso que a gente vai se libertar, é isso que o Buda trouxe nessa estrofe, né? Ricamente ornamentada por um cisne deixando o seu lago, mas nós
aqui nessa vida mesmo, né? Tendo uma relação sábia, né? Uma relação inteligente com todos os objetos, né, que nos chegam pelos órgãos do sentido e na nossa consciência mental. Não podemos nos esquecer que a consciência mental ela tem o mesmo peso que os nossos órgãos do sentido, né? Como se fosse um sexto sentido que não é superior aos outros, é só a nossa consciência mental. Tá? Então, nós podemos ter uma relação liberta e sábia e inteligente com todos os objetos. E é assim que a gente vai se desapegando desse ciclo das existências, ainda que a gente permaneça firme e forte enquanto a morte não vier nos buscar. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, vocês depois fiquem então à vontade, já está dando o nosso horário aqui. E aí eu tenho um pequeno aviso para dar para vocês, que eu vou fazer uma oferenda grande para vocês, que me deixou muito satisfeita. Nos próximos 2 domingos, vocês terão aqui um dos meus alunos, né, porque ele recebe as instruções comigo, né, para os estudos e práticas já tem algum tempo, e eu o convidei, ele foi convidado por mim, tá, para vir aqui compartilhar o grupo de estudos dele, que ele já tem já desde 2017. E eles estão estudando, né? Vários de vocês conhecem, porque tem mais de 40 pessoas da nossa sanga nesse grupo, que é a lâmpada no caminho para a iluminação, do grande Atisha. Então, nos próximos 2 domingos, vocês terão aqui o nosso Márcio Medeiros, que é um grande praticante, né, em todos os sentidos, porque ele faz parte da diretoria, um dos pilares importantíssimos, né, da diretoria do KPG, que sustenta realmente com a sua atividade voluntária. Então, vocês terão a oportunidade, né? Muitos estão, né, já o conhecem muito bem, dos domingos à tarde, né? Hoje tem, tá? 14 horas. Esse grupo que está sobre a minha tutela, né? Sobre a minha orientação, e vocês vão ter, então, a oportunidade de, por 2 domingos, entrar em contato com esse texto magnífico do Atisha, que é um texto clássico da nossa tradição, trazendo mais elementos para vocês refletirem e realmente transformar a vida de vocês, tá bom? Ele preparou já um material, né, que eu já passou pelo meu crivo, né, de ver todo, é um texto longo, né, e eu fiquei muito feliz, né, por isso que eu estou dizendo que é uma oferenda para vocês. Vendo o material que ele me enviou, né, são vários slides, eu pude ver a mente do Lama Trinley. E eu fiquei muito feliz, né, porque a gente, enquanto Lama, não é para fazer valer as nossas características, né? Aqui a gente dá os exemplos, né, como é que é a gente como pessoa, né, como ser humano, assim, nosso CPF que a gente é, né? Mas essa é a função do Lama, é conseguir passar o que recebeu do próprio Lama para os discípulos. E eu fiquei assim, gente, se o Lama Trinley hoje tivesse, né, acesso, assim, e gostasse, né, dos recursos que tem hoje, ele faria uma coisa igualzinha a essa. E eu fiquei muito feliz, né? Vocês vão poder ver esse material e compartilhar, tá? Ele não é lama, como vocês sabem, ele é um instrutor do Dharma, qualificado e que atendeu o pedido, igual o Caçapa atendeu lá o pedido do Buda, ele atendeu o pedido do lama dele, tá? Ele foi convidado para estar aqui com vocês. E no último domingo de agosto, que é o dia 31, eu estarei aqui com vocês para responder todas as perguntas que vocês fizerem, né? A Clarissa, na semana que vem, vai enviar um formulário Google, né, que é o que eu preparei com um membro da Sangha. Eu vou, nesse formulário Google, que não precisa se identificar, tá, gente? Só para me mandar as perguntas, porque esse vai ser o conteúdo desse último ensinamento de agosto. Tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem bem,
né, como não tem nenhuma perspectiva de acontecer um retiro de 3 anos num curto, médio espaço de tempo, nós precisamos da força dos instrutores do Dharma, que são vários já autorizados pelo Lama Trinlé. Nós precisamos da força deles e que vocês se inspirem, né, de ver como é que vocês realmente, praticando o que deve ser praticado, né, estudando o que deve ser estudado, como é que a gente pode realmente evoluir, se tornar, né, enquanto praticante, mas se tornar, sobretudo, uma pessoa mais generosa, mais ética, né, mais paciente, né, que é as qualidades exigidas de um professor, tá bom? Então, aproveitem bem e qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa dedicatória, né, que todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos. Né? O Dharma não é para a gente, né? A gente é só um fio, né, que conduz, né, a eletricidade, que conduz o ensinamento do Senhor Buda. Então, que todos os seres realmente possam se beneficiar. Tá? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.